Parte 4. Antes de mais, quero agradecer-vos por nos terem ajudado na batalha. Encontramo-nos no pátio. Pátio da fortaleza que não era muito grande nem muito elegante, e encontramo-nos com um homem musculado e de bigode. Um homem musculado e de bigode. Parecia ter uns 40 e poucos anos. O homem sentou-se no lugar de honra e inclinou a cabeça para mim. Tokugawa Ieyasu, o senhor desta fortaleza. Fortaleza e do território em que foi construída. Um dos 9 senhores de Eshin. Não pude deixar de reparar que o seu nome era Ieyasu em vez do Ieyasu, a que estava habituado. A pronúncia era a mesma, mas a ortografia era diferente. Achei que era um bocado estranho, mas podia aceitar. Chegamos por acaso na altura certa. Não precisas de nos agradecer. Yumina estava sentada à nossa frente, olhando diretamente para Ieyasu. Ela apresentou-se como a princesa de Belfast, e nós como seus guarda-costas. Era apenas uma forma de tornar a situação mais fácil de entender, mas eu não podia estar mais grato pelo decoro social de Yumina. O decoro social de Yumina. Yai também estava entre os guarda-costas. Resumindo, dissemos que viemos ajudar por causa da nossa ligação com ela. Ajudar por causa da nossa ligação com ela. Não que estivéssemos a mentir, por isso não havia problemas para falar. Não havia problemas para falar. E pensar que a Yai se tornou numa das guarda-costas da princesa Yumina. A vida é cheia de surpresas. De repente Kokonoi Jubei falou. O pai de Yai era um homem grande de aspecto pardo que aparentava ter quase 50 anos. Atualmente era o instrutor dos Tokugawa. Por causa do tempo que passou a instruir a família do Visconde. Sordric Jubei sabia um pouco sobre Belfast. Agora, quem é esse jovem que salvou minha fortaleza? Ieyasu desviou o olhar de Yumina e virou o seu olhar diretamente para mim. Pareces demasiado curioso, velhote. Este é Mochizuki Toya, um dos meus guarda-costas ou, como prefiro dizer, o meu futuro marido. As bochechas de Yumina ficaram rosadas enquanto ela falava. Eu não consenti nisto. Não havia necessidade nenhuma de dizer aquilo. O senhor e o instrutor suspiraram de uma forma que exprimia admiração e espanto. Eu não gostei. Não gostei nada daquela reação. Estou a ver. O rapaz noivo da princesa de Belfast torna a sua proeza fácil de entender. Que esplêndido. De facto, eu também estou muito orgulhosa dele. Yumina encheu-se de orgulho, como se o elogio de Ieyasu fosse para ela. Por favor, para. Preciso de um adulto. Elogios à parte, gostava de te fazer uma pergunta. Já ouviste falar de um lugar conhecido como as ruínas de Níria? Na verdade, foi para isso que viemos a Eshin. Níria? A pergunta de Yumina fez Ieyasu pensar um pouco. De repente, algo lhe veio à cabeça e ela deu uma palmada no joelho. Refere-se às ruínas que dizem conter os segredos de Nirai Kanai. Eu não sei muito sobre isso, na verdade. E tu, Jubei? Pelo que eu ouvi, as ruínas de Níria ficam no território de Shimazu. Mas, supostamente estão no fundo do mar. Entrar nelas não seria uma tarefa fácil. O fundo do mar? Mas que raio! É algum tipo de templo aquático? Tem uma entrada que aparece e desaparece consoante a maré? Entrada que aparece e desaparece consoante a maré? Bem, não é como se tivéssemos escolha. Vamos ter de ir e ver por nós próprios. Agora sabemos onde fica, por isso podemos lá chegar se quisermos, mas a situação atual não nos dá muito espaço de manobra. Sobre o exército do Takeda. Achas que isto será suficiente para os fazer recuar? A minha pergunta fez Ieyasu cruzar os braços. A sua cabeça abanou em pensamento. Acho que eles vão reagrupar-se e tentar atacar-nos novamente. Talvez venham com mais daqueles guerreiros. Guerreiros mascarados, talvez até com as suas unidades de canhão. No entanto, nenhum número de soldados não mudaria o resultado. Os canhões podem ser problemáticos, mas eu ainda poderia quebrá-los. Devo dizer, no entanto, os soldados mascarados, esta invasão em geral, confunde-me imenso. Confunde-me sem fim. O senhor de Takeda, Shingen Dono, é de facto o orgulhoso líder dos 4 grandes comandantes militares conhecidos como os 4 de elite de Takeda. Mas esta batalha não se assemelhava a ele. Afinal, os rumores podem ser verdadeiros. Rumores? As palavras de Ieyasu deixarão-me curioso. Jubei falou para explicar.
mais do que a própria Ieyasu. Há rumores de que o Shingen dono já faleceu, que o seu corpo está a ser controlado por um estratega obscuro conhecido como Yamamoto Kansukai, que está a usar a carapaça do seu senhor para dirigir os exércitos do seu senhor para comandar os exércitos de Takeda como se fossem seus. Yamamoto Kansukai. Quando se tem em conta a existência dos soldados mascarados, isso não parece impossível. Ele pode ter um feitiço ou um artefato que pode controlar os cadáveres. Depois de ouvir Jubei, Len apresentou suas próprias ideias. Bem, controlar tantos cadáveres de uma vez não parece trivial. Parece-me possível. Será que ele está a planear usar o Takeda para forçar toda a Eishen a unir-se sob uma única bandeira? Oh merda! Estou a pensar no exército do Takeda agora. Não posso ir-me embora com a consciência tranquila. Será que tudo se acalmava se alguém capturasse esse Yamamoto Kansukai? Talvez. No entanto, a morte de Shingen dono não é mais do que um rumor. E pelo que ouvi, o Kansukai nunca sai da fortaleza do Takeda em Tsutsujigasaki. Esgueirar-se e entrar sorrateiramente e raptá-lo seria uma tolice. HMPH. Era exatamente isso que eu estava a planear, mas acho que sou um pouco tolo mesmo se eu pudesse me esgueirar com sentido longo e portão. Seria ótimo se houvesse um feitiço que pudesse tornar uma pessoa invisível ou... Len, podes usar magia de luz para tornar as tuas asas invisíveis, não podes? É possível. É possível aplicá-la a todo o corpo? É sim. No entanto, ela simplesmente faz a luz envolver algo, então as pessoas notariam rapidamente se você esbarrasse nelas. As pessoas notariam rapidamente se esbarrássemos nelas. Muito bem. Então podes tornar as pessoas invisíveis. Isso tornará a parte do stealth mais fácil. Parte furtiva mais fácil. Eu já estava a pensar em infiltrar-me na fortaleza inimiga. Por isso, prefiro o menor número possível de baixas. O mínimo de baixas possível, independentemente do amigo ou inimigo. Estás a pensar em infiltrar-te? Lindsay falou como se tivesse lido minha mente. Uau, é. Assim tão óbvio. Se esse Yamamoto Kansukai é realmente o cérebro, essa seria a maneira mais fácil de lidar com a situação, certo? Se o Yamamoto Kansukai é realmente o cérebro, essa seria a maneira mais fácil de lidar com a situação, certo? É verdade, mas... Ela provavelmente estava preocupada comigo, mas eu não achava que isso fosse necessário. Afinal, eu sempre poderia escapar pelo portal? O principal problema é chegar a isto. A casa de Tsutsujigasaki. Já lá estiveste, Yai? Alguma vez lá estiveste, Yai? Não, nenhuma vez não estive. E tu, pai? O mesmo para mim. Mas por que é que isso importa? Se encontrarmos alguém que tenha estado em Tsutsujigasaki, Toyadono pode usar a sua magia para lá chegar em poucos instantes. Magia para lá chegar em poucos instantes, ele consegue. Mas que... A Jubei e a Ieyasu olharam para mim com grande surpresa. Eu não queria dar tanto nas vistas, mas quando estava a sair de Eishen depois de explorar as ruínas, decidi aceitar. Então permitam-me que seja eu a apresentar-vos Tsutsujigasaki. Uma voz ecoou pela fortaleza vinda aparentemente do nada. Não pertencia a ninguém na sala. Rapidamente saquei do meu novo modelo de arma e apontei-a para o local onde tinha ouvido a voz, no corredor que rodeava a torre. A voz, no corredor que rodeia a sala. Quem é que está aí? Alguém me tirou as palavras da boca. Era o Jubei, que parecia tão desnorteado como eu. Uma pessoa saiu das sombras no canto. É um ninja. As roupas pretas não deixavam dúvidas. A roupa sobressaía, mas eu ainda não me tinha percebido que a pessoa estava ali, por isso Ainda não me tinha percebido que a pessoa estava ali, por isso era possível que estivesse a usar algum tipo de feitiço para bloquear a percepção. A pessoa retirou o pano que cobria a sua cabeça, revelando o rosto de uma bela mulher. Era uma mulher ninja. Uma kunoichi para ser mais preciso. Eu sou Tsubaki, subordinada de um dos 4 de elite de Takeda, Kouzaka Masanobuzama. Eu trouxe uma mensagem secreta para Tokugawa Ieyasu-sama. Estás com Kouzaka dono. A kunoichi ajoelhou-se no chão, tirou a sua mensagem e colocou-a à sua frente e deu um passo atrás. Mesmo que a batalha atual tivesse terminado, ela continuava a ser uma ninja, a trabalhar para o seu adversário. Seria natural ter cuidado com ela. Sempre a olhar para Kunoichi Jubi. Sempre a olhar para Kunoichi, Jubei pegou na mensagem e entregou a Ieyasu.
Apontei a minha arma para ele por precaução. Afinal, mais vale prevenir do que remediar. Ieyasu abriu o pergaminho e começou a ler. Um olhar de surpresa apareceu em seu rosto. O que o teria feito reagir assim? Meu senhor, o que é que diz? Parece que os rumores eram verdadeiros. As forças de Takeda não são mais do que um exército de marionetas. De fantoches. Não pode ser. Jubei ficou sem palavras. Então é verdade. Yamamoto Kansukai estava no controle total do exército de Takeda. Shingen Dono já faleceu, e com a exceção de Kouzaka Dono, os 4 de elite de Takeda. A elite dos 4 de Takeda está aprisionada nas masmorras. A carta pede-nos para parar o Kansukai e salvar a terra de Takeda. Kouzaka-sama finge ser leal a Kansukai. No entanto, ele está a planear como tirar o Takeda das suas mãos nas sombras. Takeda fora das suas mãos nas sombras. A Kunoichi Tsubaki deu-nos mais informações. De acordo com ela, o Kansukai estava a esconder o facto de que o Shingen estava morto. Ele usou o corpo como um representante para colocar as terras do Takeda sob o seu comando. A elite fura percebeu-se. 3 deles foram presos, mas Kouzaka fingiu ser leal a Kansukai e foi poupado. Com toda a honestidade, Tokugawa não tem obrigação de fazer tanto por Takeda. Mas a este ritmo, os soldados mascarados sob o comando de Kansukai arrasarão as nossas terras. Por mais infeliz que possa parecer, o poder de salvar Tokugawa e Takeda está nas mãos dos meus convidados de Belfastika. Nas mãos dos meus convidados de Belfastan. Ieyasu olhou para mim. E com isso tornou-se o meu dever infiltrar-me em Tsutsujigasaki e fazer algo contra Yamamoto Kansukai. O que vais fazer, Toya? Apesar de saber a resposta, Yumina esforçou-se para olhar para mim e perguntar-me isso. Então sou eu que decido o destino de 2 terras? Bem, isso não me incomoda muito. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais.